Bom dia! Hoje vamos começar a nossa terceira aula de português. Prestem bastante atenção que a gente vai continuar falando dos nossos poemas, né? Nós já começamos nas duas aulas anteriores e hoje nós vamos dar sequência. Na primeira folha da aula de hoje, a gente vai começar a conceituar, né? Quando você abre um livro e você encontra o poema, o que faz com que você fale, isso é um poema? Então, escreva aí o que você faz para reconhecer que aquele texto é um poema. E aí você vai responder logo abaixo a seguinte pergunta: todos os poemas têm rimas? Tentem lembrar, lembrem de todos os poemas que a gente fez. Lembre do poema que nós fizemos para a paz mundial, que nós fizemos antes de nós sairmos de recesso, né? De nós sairmos entrarmos no isolamento social. Lembre deles e responda aí. Uma letra bem caprichada para que a professora possa entender. Na página a seguir, vocês vão ler o poema 1, A Namorada, o poema 2, Vênus, e o poema 3, Mapa. Se caso vocês lerem na primeira leitura e não entenderem, leiam a segunda, leiam a terceira, até que vocês possam entender o que esse poema traz. Saboreie a leitura. Nessa página, vocês vão ler o poema 4 e o poema 5. O poema 4 chama-se Lagoa. Olha, tem até uma imagem bonita aí. O poema 5, Quem tem o quê? Vocês também vão ler com bastante atenção. Se precisar, leiam mais que uma vez. Nesta página, vocês vão ler o poema 6 e o poema 7. O poema 6 é o Haikai de outono. Nossa, professora, aqui pequenininho. Leiam, preste atenção, façam uma semelhança com a imagem que tem ao lado. E no poema 7 é Autopsicografia, do Fernando Pessoa, um poeta que a gente já até conversou na sala, já falei algumas coisinhas sobre ele. Então leiam, se preciso for, leiam mais de uma vez, porque vocês vão agora exercitar nas folhas seguintes sobre esses poemas. Nesta página, vocês vão fazer o exercício 1, recitando os poemas novamente, prestando atenção ao som que ele traz, as palavras que no final de cada verso apresentam sons semelhantes. E aí vocês vão ler um pouquinho mais sobre o que são as rimas e o que são os versos brancos. Leiam aí, vocês vão ver duas diferenças, tudo isso faz parte do poema. No exercício 2, agora que vocês entendem um pouquinho mais sobre rima, vocês vão responder as duas perguntinhas que estão aí. Quais são os poemas que vocês leram aí que tem versos brancos? E quais são os poemas que apresentam rimas, que são chamados de rimas externas? Ok? Aí você já faz a leitura do exercício 3, que nós vamos ler sobre o Haikai de outono, o poema que a gente acabou de conhecer. Nesta página, vocês vão ler, o que está aí em meio laranjinha, o que é Haikai. Então, vocês vão ler, interpretar, vocês vão saber que é um poema de origem japonesa. Olha que legal, até os poemas japoneses estamos conhecendo. Aí, tem aqui, agora pesquise na internet sobre o Haikai. Faça uma lista de características que a maioria desses poemas apresente e registre suas descobertas. Quem conseguir fazer, pode fazer e colocar no caderno à parte e mandar a foto para mim. Quem não, depois a professora vai explicar um pouquinho. Mas aí vocês já podem responder partindo do Haikai que vocês têm aí, o Haikai de outono. Tem rimas? Vocês vão explicar. São formadas por quantas estrofes? Lembra das estrofes? São formados por quantos versos? Quais são os temas abordados? Então, isso você vai colocar aí. E no 4, vocês já vão para a folha seguinte, com base nessa pesquisa, vocês vão responder a parte posterior. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Nesta página, vocês vão responder, né? Se você acha que o poeta Mário Quintana conseguiu fazer a forma de um haikai, pelo que vocês conseguiram entender, ou não. Na B, quais são as palavras que rimam nesse poema? Tem palavras? Quais são? No C,
Qual a brincadeira sonora feita pelo poeta com essas rimas? Então veja se tem e coloca. No D, quadras são poemas de uma estrofe com 4 versos. Então, o que são quadras? São todas as estrofes que têm 4 versos. 1, 2, 3, 4. A rima é um elemento comum nesses textos, mas há quadras com versos brancos, ou seja, que não rimam, não é verdade? Então, vocês vão ver, de todos os poemas anteriores, indique quais são quadras que têm 4 versos, formando uma estrofe. O que você pode perceber em relação às palavras que rimam? Em que lugar dos versos elas estão localizadas? No começo, no meio, no fim? Há alguma regularidade no uso das rimas do verso? Então pense nisso, tá? Analisem. Para auxiliar vocês, eu vou colocar um outro haikai aí, outro poema japonês, para que vocês possam conhecer, tá bom? Parece o conteúdo um pouco extenso. Essa atividade eu vou dar 2 dias para vocês fazerem. Façam com calma, bem feito, pesquisando, escrevendo com capricho, prestando bastante atenção, voltando nos poemas e me entreguem, tirando as fotos das atividades, me mandando. Tá bom? Um grande beijo para vocês e obrigada por mais um momento junto com vocês. Até a próxima!